47 milhões de brasileiros poderão votar no segundo turno das eleições. A disputa tem gerado dúvidas ao eleitor quanto ao que pode e não pode ser feito na eleição. O que acontece se eu não for votar? A imposição de multa é a principal consequência. Isso implica na perda de quitação eleitoral, que acaba impossibilitando o eleitor de conseguir alguns outros serviços ou até mesmo matrícula em instituição de ensino superior, emissão de passaporte, entre outros. Não votei e não justifiquei. E agora? Ele tem o prazo de 60 dias a contar da eleição para apresentar a justificativa. Se ele acumular 3 ausências consecutivas, 3 turnos de votação consecutivos, sem votar, sem justificar e sem recolher multa, a inscrição dele pode ser cancelada. Para quem tem 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Já dos 18 aos 70 anos, todo brasileiro é obrigado a votar. Basta apresentar um documento oficial, com foto ou o título eleitoral, que pode ser impresso ou digital. A partir das 7 da noite do próximo domingo, dia 28, já se conhecerá o resultado das eleições nos 14 estados que escolherão os governadores e em todo o país quem será o novo presidente eleito. No primeiro turno, 30 milhões de brasileiros não votaram, ou seja, 1 em cada 5 eleitores deixou de ir às urnas. Se eu não votei no primeiro turno, posso votar agora? Ele continua apto para votar também no segundo turno, mesmo que ele não apresente justificativa ou faça o recolhimento da multa. Se meu título for cancelado, como regularizarei a situação? Nesse caso, o eleitor tem que recolher a multa dos débitos que ele tem, das eleições que ele deixou de votar, atualizar as informações e fazer a coleta biométrica. O trabalho nas eleições é intenso, exige grande mão de obra. A prestação do serviço ainda gera questionamentos. Qual a penalidade se o mesário for convocado e não comparecer nas eleições? Pode ter uma pena de multa aplicada a ele. O mínimo dessa multa é de R$ 35, mas ela pode ser majorada pelo juiz eleitoral. Na disputa entre 2 candidatos, há eleitores que ficam órfãos de representação. Qual a diferença do voto branco e nulo? Não tem uma diferença prática e acabam sendo o recurso que alguns eleitores encontram quando não querem lançar o voto nem para um nem para outro. A participação na eleição é direito e dever de todo brasileiro. Através do voto, se constrói o Brasil.